Covid Eles já eram malucos antes, não é a pobreza que torna... Voltem ali, se pobreza transformar as pessoas em maluco, metade do Brasil é maluco, você é doido? Ó, o Kraken mandou aqui, Kraken BR mandou R$50. Dezenas de bombas matam crianças e civis. Não é só culpa do Hamas. Acha que toda criança ou mulher morta em Gaza defendia um terrorista? A densidade populacional gera mortes com volume de bombardeiros. Netanyahu declarou que quer toda Gaza. É o seguinte, gente, agora a gente vai passar numa parte que realmente eu vou chibirar aqui, vou ficar doida, ficar maluca, porque é o seguinte, ele começa a falar sobre um assunto que realmente vai mexendo com meus nervos. Para quem não sabe, né, aqui no canal, eu moro nos Estados Unidos, sou brasileira, mas também sou... não sou a favor da Palestina, lógico, mas também sou de origem, né, palestina. Então, isso vai me irritar profundamente sobre a fala do Adrilles. Vamos ouvir tudo que ele fala e depois eu vou dar uma savada nele, vamos ver, dar uma sovada, melhor falando. Desgraça. É que isso aí foi um chat que falou, tá? Porque já tá perto do final, então eles começaram a comentar sobre as falas que ele já falou sobre a defesa dele do Estado de Israel, que o Estado de Israel tem direito de matar pessoas, e que pessoas morrem mesmo em guerra. Assim, o Adrilles falou que pessoas morrem mesmo em guerra, tudo bem. Dezenas de bombas... Olha, substitui uma palavra. Dezenas de bombas matam civis e crianças em Berlim na Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que o Winston Churchill e os países aliados são tão bonzinhos assim? A gente tem que ver o lado dos nazistas. É isso que essa mulher tá falando. Guerra tem inocente morto, cara. Infelizmente, você tem um lado justo, que é Israel, e tem um lado monstruoso, que é o Hamas. Ó, eu vou ter que, depois desse podcast, ligar pra um cara pra tentar limpar sua barra, que ele mandou R$55 aqui de superchat, falando que vai te processar. Por quê? Ele falou aqui, ó, Processa. que é o Breno Altman, ele tava acompanhando. Processa, Ele tem que falou aqui, ó, processar o senhor Adrilles. irá responder na justiça pela injúria de me chamar de... Muito bem, Breno. Não esqueça de processar esse cara, esse sionista, safado, fascista do Adrilles. Não esqueça de processar ele. Todo o meu apoio. Processa esse cara. Fica incentivando o crime. Vocês ainda não são nazistas, só fez um tchau. Ele é um fascista, nazista, mentiroso e totalmente a favor de Israel, quer dizer, totalmente cooptado ao regime sionista de Israel. Ele tem que ser processado, sim. Processem o Adrilles quem estiver se sentindo mal, tá? Eu até queria fazer isso sob em nome do povo palestino. Esse cara tá usando a Câmara de São Paulo, onde ele estiver lá sendo um político, usando essa fala racista, horrorosa, tá em rede nacional, falando através da mídia do YouTube, né? Porque é uma rede nacional, né? Falando, né, em rede, né, de rede social, falando de que Israel tem direito de defender e pode matar crianças e famílias e tudo, que ele comparando com a Segunda Guerra, que foi um assunto lá atrás, muito anterior, tá? E Israel tá matando palestinos a todos os anos, mais quase 80 anos, se não mais até, porque até antes da criação do Estado houve, sim, homicídios e tudo mais. Então, assim, tem toda uma ferramenta, né, pró-sionista aí nesse setor, né, e o próprio Breno Altman, né, quem não sabe, ele trabalha, é um jornalista que trabalha com Opera Mundi, já foi várias vezes aqui nesse podcast Três Irmãos. Eu espero que vocês assistam o vídeo até agora, onde estão assistindo, quem colocar aqui no comentário embaixo que está assistindo até aqui, né, coloquem aqui Breno embaixo. Eu quero saber quem assistiu até o final, porque essa parte aqui foi o ápice total da desumanização da extrema-direita, totalmente materializada nesse cara chamado Adrilles Jorge. De uma forma com risinho, entendeu? Ele fala de uma maneira muito visceral, muito afirmativa de que o Estado de Israel tem direito de matar crianças e tudo mais, porque ele fala de coisas mentirosas de que o Hamas fez contra os israelenses, né, no caso. Não estou dizendo que eles não mataram, eles mataram pessoas, sim, no dia 7, mas o que Israel faz é muito, muito superior, antes mesmo do dia 7, e assim, não tem justificativa do que ele está falando, não tem justificativa. Vamos continuar, porque eu estou muito irritada e eu quero sim, Breno, continua assim, tem que processar esse cara é um desserviço no Brasil e para o mundo, quiçá, tá bom? É um cara que tem mídia, não sei nem porquê, é um cara que fala mal, fala só besteira, fala que mulher é propriedade, fala sobre, de uma maneira festiva até, né, de que tudo isso aí tem direito de acontecer, é um cara totalmente do lado ruim, tem que processar. Sionistas têm que ser processados, todos.
chamar de antissemita a um judeu cuja família foi parcialmente dizimada no... Olha, outra coisa, eu não posso ser antissemita, tá? Vocês podem dizer o que quiserem aqui no... Ah, Caio é antissemita. Não, não pode ser, sabe por quê? Porque eu sou semita. E eu tô defendendo um povo semita, então eu não posso ser antissemita. Eu sou antisionista, assim como o Breno, tá bom? no Holocausto. Cara, como lembrou o honrado Humberto Matos. Ah, eu dei uma risadinha, pô. Adris, tô tentando... Hora nenhuma chamei a atenção dele. Só em defesa, só uma risadinha, uma perguntinha pontual. Não, e eu vi ele participando várias vezes. Só falar uma coisa, você falou de moradia de rua, porque senão a gente fica no debate muito teórico. Sabe qual é o problema de moradia, falta de moradia, de população de rua? Sim. Gente maluca. Gente maluca, assim. Gente que eventualmente que não tem casa, é delas agora. Gente que tem problema mental e sabe de quem é a culpa no Brasil, sobretudo, movimento antimanicomial. Quem que fez o movimento antimanicomial da população de rua? A esquerda, porque achava... Em Berlim, na Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que o Winston Churchill e os países aliados são tão bonzinhos assim? A gente tem que ver o lado dos nazistas. É isso que essa mulher tá falando. Guerra tem inocente morto, cara. Infelizmente. Você tem um lado justo, que é Israel, e tem um lado monstruoso, que é o Hamas. Eu vou ter que, depois desse podcast, ligar pra um cara pra tentar limpar sua barra, que ele mandou R$55 aqui de superchat, falando que vai te processar. Por quê? Ele falou aqui, que é o Breno Altman, ele tava acompanhando. Ele falou aqui, o senhor Adriles irá responder na justiça pela injúria de me chamar de antissemita a um judeu cuja família foi parcialmente dizimada no Holocausto. Cara, como lembrou o honrado Humberto Matos. Breno, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fez uma declaração que é a seguinte: você disse explicitamente que não se importam quem são os gatos quando eles caçam os ratos. Quando você falou da invasão do Hamas, que trucidou. O Hamas é um partido político, ele tem um problema com relação a essa situação de que ele realmente se tornou um partido que tem uma postura que para eles, como nós não temos um militar, né, como os israelenses, porque nós não temos um Estado, graças a Israel, então nós temos esse tipo de insurgência, né, de pessoas que querem defender um Estado palestino, né, liberto. E o Netanyahu e todos esses pessoas, a extrema-direita de Israel e todos eles têm sim uma fomentação para que esse tipo de organizações, de políticas mais extremistas, realmente acelerem e fiquem mais agressivas contra eles, para eles justamente terem desculpa de ocupação. Então, isso que acontece quando você fomenta esse tipo de reação, e aliás, o Estado de Israel sabia que isso ia acontecer, eles não fizeram absolutamente nada, deixaram rolar, e eles são, em parte, sim, muito culpados sobre o que aconteceu, e estão sendo culpados agora, então, antes, mais ainda. E essa insurgência também ocorre porque tem sim um estado de apartheid em Israel. Ele sem dúvida, ele divide os povos ali, entendeu? Eles dividem as raças, dividem até os próprios judeus, né, em castas, em várias casas, as Kenazi, os etíopes e o povo também judeu que veio dos países árabes também. Então eles fazem uma separação gradual, e claro que quem está em primeiro lugar, quem é branco, quem é europeu, no caso do Netanyahu, ele é branco polonês, europeu, né, Mileikovski, que mudou para Netanyahu para ficar mais judeu. Enfim, eles estão lá nesse lugar, tomando as terras que eram nossas lá, porque eu sou de lá também. Então, todas essas pessoas, entendeu? Esses judeus que estão lá, que se dizem sionistas, então tem que ter muito cuidado, porque se for dessa forma que o Netanyahu está colocando, o que é sionista, é claro que as pessoas vão ficar contra os sionistas e acabam que misturam a história judeu-sionista e misturam tudo numa coisa só, coisa que não tem nada a ver. Inclusive, o Breno é judeu, o Breno Altman, e ele não é sionista, entendeu? Então, tem uma situação em que é muito clara no mundo de que sim, tem pessoas como esse Adriles e outros políticos do lobby da IPEC aqui nos Estados Unidos e todos os outros lugares, de que, né, o Stand Up Us, que é um grupo enorme no Brasil e nos Estados Unidos, de que são promovedores do Estado de Israel, mas de uma forma mais pérfida. Então eles usam esse revitimizam o Holocausto, justamente usando as pautas do Holocausto, enquanto que muitas pessoas que sofreram realmente do Holocausto não aceitam essa situação, e que eles usam como pauta de revitimização para que eles afirmem esse tipo de situação, enquanto que eles mataram 1.600 pessoas, ou menos que isso, lá em Tel Aviv, em Israel, não sei, um lugar lá onde teve o negócio da música, e ficam inventando que fizeram isso, que fizeram aquilo, enquanto que tem um vídeo mostrando
umas partes e acham que foram até que foi Israel que gravou, outras dizem que é Hamas, então tem muita confusão, mas agora eles acabaram com Gaza, acabaram com toda a Gaza, e aí o que acontece? Quando eles acabam com tudo lá, agora vamos invadir, vamos pegar a Gaza para nós. Então, essa é a política do Netanyahu, né? Então, o Irã não está fazendo nada, eles foram lá atacar o Irã, entendeu? Porque o Trump falou que eles tinham uma suspeita de bomba atômica sendo construída lá, enquanto que Israel tem bomba atômica no seu solo, entende? Até prenderam um cientista deles, né, que denunciou. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Coloquem aqui embaixo o Breno que assistiu até agora. Eu quero saber, porque essa parte é mais crucial, mais importante de mostrar como é a cara da nossa extrema-direita, que é comprada pelos sionistas, enfim, né, cooptada por esse lobby sionista. Vamos lá. Ou judeus. Isso, para mim, é uma manifestação antissemita. Então, tu quer você dizer, foi Adriles, chamado de antissemita, não foi só por mim. Quando você dá uma declaração absolutamente monstruosa dessa, justificando de maneira torta exatamente o que os integrantes do Hamas fizeram, você foi chamado de antissemita. Não tem como um judeu ser antissemita. Gente, só uma Não coisa. tem. Como um judeu ser antissemita. Vamos botar a bola no chão aqui. Deixa eu falar um pouquinho, que só o Adriles está falando na parte das perguntas. Então, quer dizer, Adriles, olha o que você disse. Olha o que você disse. Então, Uma coisa importante, pessoal, anti-zionista, né, que são essas pessoas colonizadoras, né, que chegaram lá e dizimaram o povo palestino e fizeram a Nakba, que foi a expulsão deles, né, não é antissemita. Antissemita é bem diferente, é o que o Hitler fez, que foi contra a raça deles. Uma coisa é contra a raça e contra a colonização. Uma coisa é contra a raça e contra a colonização. É bom a gente afirmar isso, porque as pessoas ficam falando, é a mesma coisa, isso é uma coisa que eles colocam em pauta, principalmente os zionistas fazem isso, porque eles querem exatamente blurring the lines, eles querem apagar as fronteiras dessa percepção e diferenciamento de quem é sionista e de quem é judeu. Essa é a maior diferença, porque quando acontece essa diferença apagada, você fica numa pauta única. E aí você fica numa defesa colonial, ou seja, do embranquecimento do Oriente Médio e do controle dos Estados Unidos no Oriente Médio. Tem pessoas que ficam falando, por que os Estados Unidos gostam tanto de Israel? Porque exatamente isso, eles precisavam ou precisam ainda ter um controle no Oriente Médio, então eles têm essa colônia que realmente eles deram um apoio lá para acontecer esse controle, ou pelo menos ficar lá para poder controlar a área. Agora, o que acontece mais especificamente é de que há pessoas políticas no mundo, e se você tem que ter em mente que o lobby está pagando essas pessoas para falarem esse tipo de coisa que o Adriles está falando hoje. Então, eles estão misturando o que é sionismo com... Eu falo zionismo, porque aqui é zionismo em inglês, né? Sionismo com judaísmo, que não tem nada a ver, tá? Uma pessoa se considerar zionista é uma coisa, uma pessoa se considerar judeu é uma outra coisa. Uma pessoa pode ser judia, sim, e pode ser sionista, uma pessoa pode ser de qualquer outra raça e ser sionista, isso não tem nada a ver, tá? O que a gente está contra é o zionismo, porque ele é realmente a eliminação do povo palestino, do povo originário daquele lugar, que viveu lá por séculos e séculos, tá? Anos, milênios, tá? Então a gente tem uma certeza de que tem que separar essas coisas, até porque lá teve também judeus que moravam lá antes do zionismo, então isso aí esqueçam, tá? Não tem nada a ver com racismo, e eles adoram usar essa pauta para nos condenar quando a gente fala, você é antissemita. Tá bom, você é árabe, o judeu daquela região, então você é antissemita. Não pode, porque eles são semitas, porque semitas... Tá? O nome semita é as línguas hebraicas, aramaico e árabe. São 3 línguas. Não é a raça, é a língua. Então é bom saber o que é antissemitismo, o que não é. E eles colocaram na pauta racial, na pauta classista, e o que é mais errado de todas as situações, porque é bom que a gente coloque isso como uma reafirmação. Porque tem pessoas que não entendem o que é antissemitismo. O antissemitismo é contra a própria língua, nem é contra a raça, mas os americanos colocaram isso como raça. O que é mais estranho. Quer dizer, eu vou falar o que você disse. Então quer dizer que a ação do Hamas, lá no dia 8, justifica mais de 60 mil pessoas mortas, civis mortos,
por Israel? É isso que você está dizendo? Os 60 mil civis, eu não sei se esse número é correto, são mortos por culpa exclusiva do Hamas. Numa guerra, Essa é uma falácia. Eu nem sei dizer o quanto isso aí é horroroso que esse cara tá falando. 60 mil pessoas são produtos do Hamas. O Hamas, que é um grupo que, sim, tem vários problemas político, tá? Que não é eu que estou falando, é lá no Wikipedia. Quem quiser acesse a Wikipedia, é um grupo político. Apesar de todos os pesares, a gente não tem uma polícia, não tem um militar, um grupo militar. E assim, Israel não fez nada, jogou uma bomba, matou milhares de pessoas, centenas de pessoas, para não ser tão grande o número, tá? Não milhares, mas vamos falar agora centenas. Ah, gente, para assistir isso aí me deu tanto problema. Porque what the fuck? Foi o Hamas que jogou as bombas, Adriles? Numa guerra, eu volto a dizer, inocentes, infelizmente, são mortos. Na Segunda Guerra Mundial, em Berlim, centenas de milhares de pessoas, civis, mulheres e crianças foram mortas. Agora, existe um ponto justo, que é o de Israel querer viver em paz. O ataque do Hamas não se justifica nessa mesma... Israel é um país, é uma nação que quer viver em paz. Eles não querem ser... Israel quer viver em paz, ok. Agora, o quanto eles estão fazendo isso para viver em paz? Subtraindo e expandindo os territórios para eles, fazer a grande Israel, isso é viver em paz? Roubando terras, matando pessoas, dizimando famílias inteiras, isso é ficar em paz? Claro, vamos ficar em paz, né? Acabou tudo, o genocídio. Aí vamos viver em paz, né? Vamos ver. Exterminar os palestinos. Não, ninguém nunca quis exterminar palestinos. Cara, eles estão dizendo agora você não tem homem-bomba, você não não tem ataque terrorista deliberado, você não tem grupo de extermínio que mata crianças. Fósforo branco é terrorismo. Ninguém eventualmente joga bomba deliberadamente em hospital. Adriles. Ninguém joga bomba deliberadamente em hospital, em creche, em escola. Israel nunca fez isso. Adriles. Ué, então você está dizendo que os países aliados também foram terroristas porque eventualmente mataram civis na Alemanha. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Olha só, o que o Hamas fez em escala menor quantitativamente, porque a escala da monstruosidade é igual, é o que os nazistas fizeram no Holocausto Judeu. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, mortos deliberadamente por os nazistas que queriam exterminar todos os judeus do mundo. É o Tá, me digam uma verdade aqui, tá, pessoal? Vocês acham que tem comparação o que o Hamas fez, o que o Hitler fez? Em relação à morte do dia 7 de outubro de 2023, é agora. 6 milhões de judeus, tá? Com 1.700 judeus que morreram lá, claro, e outros, né? Pelo que se falam, né? E mais 60... bem menos, né? Porque eu acho que foram 100 mil pessoas que morreram em Gaza. O que tem a ver? O que tem a ver? Quer dizer, com o judeu não pode acontecer nada, então com o Hamas ele está liberado, pode acontecer tudo contra eles. Ok. Agora, com a população que não tem nada a ver com o Hamas, gente? Crianças e mulheres grávidas, o que tem a ver? Vocês olhem na internet as fotos. Tudo que está acontecendo. Eu olho no meu Instagram e recebo, sigo muita gente, muitos repórteres, uma ala inteira de repórteres da Al Jazeera foi assassinada. Escolas assassinadas, hospitais, todo mundo que estava lá assassinados. Médicos, o tempo inteiro. Todos os dias, a gente vendo isso acontecer. Isso tem como comparar esse precedente com o Hitler? Não tem nenhum sentido. Eu acho que esse Estado deveria ter aprendido com o Holocausto, sim. Mas acontece que tem pessoas que estão no governo de lá, de que elas querem só o poder. Elas não querem saber o que aconteceu com os ancestrais delas. Elas querem só o poder. E o poder significa ter mais, e ter mais terra, e ter mais poder, e ter mais benefícios, e ter mais ampliação, domínio, com a ajuda, claro,
anuência e ajuda dos Estados Unidos. A gente vê esse tipo de pessoa lá falando essas abobrinhas, mas a gente sabe que ele tem conluio com o lobby sionista no Brasil, né? Com a CONIB, principalmente. Não tem mais o que dizer. Essa é o meu pensamento. Não tem como você comparar uma situação terrível que foi a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. A gente não está dizendo que não existiu, existiu sim, essa dizimação de 6 milhões de judeus, mas comparar com os palestinos hoje e justificar de que eles devem ficar lá e matar os palestinos e por isso eles precisam das terras de pessoas que estão lá embaixo dessa terra, o karma vai ser gigante no mundo, né? Se existe um karma, né? Então, esse tipo de pessoa que está pautando esse tipo de discurso é só para poder agradar a pauta dele, a pauta da extrema-direita. Que quer tirar um pouquinho da culpa de que elas foram exterminadoras. Né? É uma nova roupagem. É isso que eu vejo, uma nova roupagem nos dias atuais. Mas não continuam fazendo as mesmas práticas que Hitler fazia. É o que o Hamas quer, é o que o Estado Islâmico quer, é o que o Hezbollah quer. Então quer dizer que... Israel Tem não nada a quer ver, eliminar Estado os Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Os Olha só. palestinos. Você está dizendo que há justificativa para Israel assassinar mais de 50 mil pessoas por causa da guerra. É isso que você falou. Oi? Tá? Mais de 60 mil pessoas, isso em artigos oficiais, mas a gente sabe que tem subnotificações que foi mais de 100 mil. Que ainda eles nem acharam a metade dos corpos, né, gente? Porque eles vão eliminando tantas pessoas que elas viram quase que pó, né? Então, ou são comidas por animais. E eu vejo tudo isso todos os dias, tá? Quem tem estômago, assiste e vê tudo isso todos os dias. E não é só para poder fazer masoquismo mental e tudo, mas é para poder você saber de que isso está sendo aos nossos olhos, online, ao vivo. Enquanto que a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, isso ocorreu bem depois, né? Quando foram revelados alguns vídeos, alguns arquivos, mas entende como é que são a situação atual? A gente pode ver uma guerra ao vivo. Isso é uma coisa muito dramática. Enfim, e você recebe isso aí, então não tem como refutar. Eu acho que esse Adrilles não está vendo, ou ele está vendo e justificando de uma forma... Assim, não tem nem que comentar, gente. Eu nem vou mais comentar, porque isso aí, mais do que horrível, é terrível. É terrível como ser humano, apesar dele defender os pontos dele, Bolsonaro, o que ele quiser, tá? O que ele quiser, ele pode defender o que ele quiser, mas assim, não me importa muito. Não me importa muito o que ele fala, não me importa muito o que ele defende, porque eu acho que o que ele está fazendo aí é um desserviço para a humanidade. Se considerar nós, palestinos, como humanos, né? Porque eu acho que eles nem consideram humanos. Agora, você está dizendo que o Hamas não pode usar a mesma justificativa para sua ação. Não, você é louco, cara. Eu tô falando o seguinte. Foi o que você falou, Não falei nada. Para de distorcer o que eu tô falando. É a terceira ou quarta vez que você fala Deixa uma eu coisa te e volta falar. atrás. Você sustenta nunca... o que você fala, não, Adriles. para com Você não isso. sustenta o que você fala, cara. Você fala e depois volta atrás. Tá gravado, tá todo mundo vendo. Você disse... Israel tem o direito de matar defender. 50 mil pessoas Não falei porque ele isso. está se defendendo. Falou. Não falei, Você falou. não falei. Você disse. É a mesma coisa que condenar os aliados por atacar os nazistas. Não falei. Quando você tem uma guerra... Você não tem coragem de sustentar o que você falou, rapaz. Não, você não tem coragem de querer distorcer o que eu tô falando. Rapaz. É só voltar o que tá Filho, todo mundo... filho. Rapaz, você tá perdendo e tá nervoso. E aí o que acontece? Você não consegue sustentar o que você diz. Não, você tá 30 segundos distorcendo o que eu tô antes. falando. Tá todo mundo vendo, Adriles. Não, filho, numa guerra, pessoas se matam. Pessoas se matam. Então, aí não vale pro Hamas. Cara, deixa eu terminar. Aí não vale pro Hamas. Deixa eu terminar. Aí o Hamas não tá em guerra. Aí. Não, o Hamas... Aí só vale pro... Peraí, ô! Caralho. O Hamas entrou em território israelense. Assim como Israel tá entrando na faixa de Gaza, que é território palestino. Vai deixar eu falar ou não? Eu tô te imitando, Adriles. Não, você agora tá me imitando. Viu como é ruim, Adriles? Viu como é ruim, Adriles? Não, presta atenção. Viu como é ruim, Adriles? Presta atenção, meu Vai filho. pôr organização, Roberto. Se for continuar, vai ter que dar tipo... Não, dois presta minutos atenção. pra cá, Presta atenção. senão O que ele a tá gente tem que fazendo... dar palestra pra Não, gente. não. O que ele tá fazendo é uma distorção grosseira do que eu falei. Qualquer Voltem e pessoa assistam. normal... Não acreditem em mim. Voltem Pelo e amor de assistam. Deus, cara, deixa eu falar, sério. Você tem o Estado de Israel que se defende de gente que quis matá-los deliberadamente. Você nunca viu
nunca verá o Estado de Israel deliberadamente entrando numa casa de família com uma metralhadora na mão e matando cidadãos. Dezenas de Cara, imagens deixa eu falar, disso, na boa, porra. o cara não tá deixando eu Vamos, falar. vamos marcar. Você aqui, vamos nunca marcar. viu, você nunca. Eu até fiquei quieta, porque aqui. Vejam aqui. Olha quantos soldados entram e fazem festinha. Nenhum soldado entrou em casa de ninguém, tá? Não fez nada. Ok. Alright. Eu Nunca viu não, vejo todo e dia. nunca verá Eu vou marcar um 2 soldado minutos aqui pra concluir israelense. rapidamente. Não, Você fala 2, eu falo 2. Mas senão só fica nesse assunto também, fica chato. Por Eu já isso. falei, já reiterei o que eu falei. Ele tá distorcendo o que eu falo. Você nunca viu um soldado israelense, você nunca viu Vocês um nunca viram grupo no exército. israelense entrando deliberadamente numa casa de família, estuprando mulheres, matando pessoas. Há controvérsias. Bastante controvérsias. Olha aqui. Aqui dentro de uma casa, pegando lingerie das mulheres. Quantas balas, né? Tem ali. Soldados israelenses. Exemplo de outros soldados israelenses que invadiram casa de palestinos, né? Além de comer as coisas, expulsarem as pessoas, etc. Usaram as roupas das mulheres aqui, né? Para fazer chacota, né? Olha aqui, olha como estão confortáveis aqui. Ó, e se vocês verem bem, aqui tem uma cabeça de uma boneca na porta aqui. Bom, para quem está assistindo à sua esquerda aqui, pendurada, né? Isso mostra que o que eles fazem dentro dessas casas. O que vocês acham que eles fazem dentro dessas casas? Soldados do IDF, né? Do IOF, na verdade. Offensive Forces, né? O que vocês acham que eles fazem lá dentro? Botem aqui nos comentários. E o Adriles defende essas pessoas. Invasores. Ladrões. E pior, filmando esse morticínio. O que o Hamas fez foi adentrar nos territórios israelenses e matar deliberadamente, filmando eles matando crianças, mulheres, cachorros, pais, filhos e cidadãos comuns. Se a gente não postasse as coisas aqui, e evidentemente, né, a gente não pode postar as coisas que acontecem lá, né, aqui online, vão lá, sigam o Instagram e outras mídias sociais, que lá eles mostram em tempo real o que está acontecendo, até eles descobrirem e nos bloquear, né? Porque se eu boto aqui na rede do YouTube as fotos, vocês sabem que vai cair e também vai deixar vocês muito mal. Então, assim, assistam, tá? Por favor. É só uma dica que eu dou. Lá, vou colocar de novo aqui o que a gracinha do outro falou. Comuns e comemorando essa morte. Isso é uma monstruosidade que não se via desde a época do nazismo em que teve o Holocausto. Agora, numa guerra em que você bombardeia lugares, em que o outro lugar bombardeia as casas da sua família, eventualmente vão morrer inocentes. O que você nunca viu e nunca verá é Israel deliberadamente querendo matar civis. Como, por exemplo, chega lá um homem-bomba lá no meio de Tel Aviv e se explode matando inocentes deliberadamente e depois fala, a gente tem que matar judeu. É isso que o Hamas faz, é isso que torna essa guerra justa de um Estado, Israel, livre, democrático, querer sobreviver e não querer ter seu povo exterminado deliberadamente na terra, na cabeça de terroristas malucos do Hamas. Dá Semana pra ver isso aí passada, não, eu quero pegando falar, mapa. deixa Você eu pega falar. Não, a galera também tá falando que até a gente não tá entendendo Não é aqui, Robertinho. Não, mas eu quero Pega falar uma coisa. como é Israel e como é agora. Olha só, o Adriles acabou. acabou de dizer que eu nunca vi Israel fazer isso. Nem Gente, verá. semana Nem passada verá. viralizou na internet, tá? Soldados israelenses estuprando palestinos. Aonde você viu? Me mostra. Toda a internet viu, Adriles. Ah, querido, Tá? pelo amor de Deus. Deixa ele. Botem nas redes aí, procurem. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Então, Eu não posso botar porque vai cair, gente, mas existe, tá? E eles têm a parafilia de gravar esse tipo de coisa, né? Porque geralmente esse tipo de coisa acontece às escondidas, né? Eles não mostram, mas agora eles têm tanta empáfia que eles estão mostrando. Vocês viram eles de lingerie, então isso aí é de menos. olha só o que você tá falando, cara.
Israel bombardeou. Israel tá varrendo a faixa de Gaza do mapa e você tá justificando isso. Tá varrendo o Hamas da faixa do mapa. Nossa. Todo mundo é Hamas na... Se o Hamas for Você tá destruído maluco? e se a Só Palestina criança. for Deixa eu liberada... concluir aqui. Só Sabe, criança e eu tô mulher, marcando velho, 2. negócio. 40 mil crianças. Não, é e soldado, Ronaldo, mulher. base, Soldado, militar, criança, Hamas. soldado. A morte periférica. Nem outro, Bora. eu já Não, falei vambora. isso, né? Vambora. É. Vambora. Por mim, Morte periférica é o teu caralho, cara. Adriles, é o teu caralho. Não é morte periférica, é morte real. Tá? Você vai ter... Aguarde o processo do Altman. Aguarde. O cara tem torcida. Não, pô. não, é por Não, isso. não tem Deixa eu te torcida, falar, Não Você tem pode dar seus torcida. palpites, mas Agora, eu queria acho falar que com o Breno deixar Altman. as ideias. Pergunta pro Breno, o que deixar ele quis ideias dizer quando pro não se Roberto. justifica os gatos, mas o que eles fazem com os ratos? Quem é o Breno Eu vou não te tá falar, aqui, eu cara. vou te Quem falar era o do Rato? Breno Altman. Ele falou isso. O Breno Altman já chamou várias pessoas para vir debater com ele aqui. Nenhuma aceitou. Mas eu não vou aceitar. Nenhuma O cara aceitou. chamou judeu de rato. Os rabinos não aceitam debater com ele aqui porque Por que ele eles têm chamou judeu de medo. rato? Porque eles têm medo. Não, porque ele Tem chamou medo. judeu de rato. Porque eles têm medo da Ele verdade. chamou os Eles têm judeus de tanto Israel medo de da ratos. verdade que eles tentam. Não, ele chamou os sionistas. Se ele chamou alguém, foi os sionistas. Não tem nada a ver com ser judeu, tá? barrar Ele o Breno chamou- Altman em todos Ele, os quando lugares. houve a monstruosidade... Mas eu não Eles debateria com tentam ele barrar o também. Breno Altman em Eu não todos os lugares. debateria com ele. Ele tenta barrar em todos os Um lugares. cara que eventualmente chama judeu Igual de tentou rato... barrar aqui. Igual tentou barrar aqui no Três Irmãos e ele veio a segunda vez, vai vir a terceira, vai vir a Parabéns. quarta. Até o dia com o Então Rabino você vir aqui e pergunta- debate com o Você Breno Altman. pergunta pra ele o que, Certo. que ele quis dizer. Pergunta pra ele o que, que ele quis dizer. Quando o Hamas entrou em Israel, matou crianças, degolou bebês, estuprou mulheres, ele falou: Mentira, não cara. importa, Que não pariu, importa a mano. qualidade dos gatos, importa que eles terminem os ratos. Ele falou isso, cara. O que ele quis dizer? Os ratos são judeus que foram mortos pelo Hamas? Tu sabe que não é isso que ele Então quis manda dizer, ele se cara. explicar. Se Vai ele se lá. explicar Mas e ele por que falar você não que debate os com ele? ratos não são judeus, Então eu peço debate com desculpas pra ele. cara. Eu Debate peço com desculpas ele. pra ele. Agora, Mas quando como é que ele ele vai fala, explicar você se tem não um debate com ataque ele? terrorista, você tem um ataque terrorista, entra um tanto de terrorista, mata criança, mata mulher, estupra pessoas, e o cara fala, não interessa os gatos. Os gatos seriam um Hamas, não é? Interessa que eles terminem os ratos. O que ele quis dizer com isso? Por que você acha que os rabinos não querem debater Por que com você um não cara pergunta pra ele, Adriles? desse? Eu não quero conhecer esse sujeito. Ah, tem eu vou te medo, falar tem que muito esse jogo medo. de Eu dou um verdade, espaço para as pessoas eu acho que estranhas. Muito na medo. verdade esse espaço Muito aqui é estranho. aberto para todo mundo, é aberto para todo mundo. Tá, mas Mas- você dá espaço para um é- nazista que manda matar judeu? Não, né? Aberto para cada um vir aqui defender Eu seu ponto. não Um daria judeu espaço pra uma nazista? pessoa que Uau, fala que judeus teve mortos são Parentes mortos no ratos. Isso que holocausto. parece que ele Uau. quis dizer. Se ele não quis dizer isso, eu peço desculpas por ele aqui Uau. agora. Mas ele falou essa declaração diante do extermínio de judeus pelo Hamas e falou: não interessa a qualidade dos gatos, Ele interessa é que matem os judeu, filho de mãe judia. Então pergunta pra ele o que Ele ele é quis dizer com judeu, isso. filho de mãe judia. Então pergunta o que ele quis dizer com Não isso. tem como ele ser antissemita. Ele é Ótimo, judeu, filho de mãe judia. pergunta o que ele quis dizer com isso. Aí eu peço desculpas. Mas ele falou essa declaração diante do extermínio de judeus pelo Hamas e falou: não interessa a qualidade dos gatos, Ele interessa é que matem os ratos. judeu, filho de mãe judia. Então pergunta pra ele o que Ele ele é quis dizer com judeu, isso. filho de mãe judia. Então pergunta o que ele quis dizer com Não isso. tem como ele ser antissemita. Ele é Ótimo, judeu, filho de mãe judia. pergunta o que ele quis dizer com isso. Aí eu peço desculpas. Se ele falar que não eram judeus, que tipo de explicação ele vai dar pra isso? Eu Então, peço então vem cá, debate com o Breno. não. Aí. Lógico. Não, mas deixa eu te falar, Aí, Adriles, aí, Adriles, aí. você não debate com o precisa- Jorge, Aí, debate aí. com... Tem Eu que sei, ser- eu tem que sei, ser eu sei o por que outro, não tem que debate ser com o ele. Eu não Eu sei quero por que uma não debate pessoa com que ele. compare judeu com rato, eu quero debater com essa pessoa. É, aham. É a mesma coisa. Tá. Agora, comparar negro com rato, mulher com rato, gay com rato, isso é preconceito. Se ele é negro, se ele é gay, se ele é judeu, não sei o que ele falou, tá falado. Pergunta pra ele o que ele quis Considerações finais, dizer. Robertinho. Considerações finais. Toca aí. Vou agradecer todos os superchats. Considerações finais. Adrilho. É isso, pessoal. Eu não vou nem para as considerações finais, porque a gente já sabe tudo aí que a gente viu.
viu uma pessoa racista contra os palestinos e a favor da dizimação do genocídio, tá bom? Espero que o Breno, sim, processe ele, porque ele falou mal dele, e ele é um judeu que teve a família toda dizimada no Holocausto, na maior parte dela, judeu socialista, de viés bastante socialista, comunista também, um cara bastante estudioso na área, já conheceu Israel também, é um cara, um intelectual, jornalista, respeitado pela mídia. Eu só espero que esse Adriles passe a pesquisar mais, a ler mais e ver mais o que acontece em real time e na internet para poder entender o que está acontecendo. E, enfim, né, esse debate foi pesado, começou até leve, até meio jocoso, né, com relação à Argentina, depois foi piorando com relação ao pessoal que vive na rua, eles chamando de malucos, que não tem direito a uma casa, e depois terminou endeusando Israel. É isso que a gente tem para essa live de hoje. Eu tive alguns probleminhas aqui no meu StreamYard, espero que não tenha causado um grande problema para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem um like, compartilhem, sigam o canal, é um canal progressista e contra a extrema-direita e o fascismo, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Até a próxima reação minha, ou react, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.